bem-vindo ao canal Caminhando com Deus. Eu sou a Laura e hoje eu gostaria de contar para vocês uma curiosidade. Não sei se você sabe a origem dos nossos famosos óculos. Então, os óculos, a princípio, eles eram apenas adereços que o povo começou a usar para sair, para ser um adereço no visual, no look que a pessoa montava ao se arrumar. Mas a sua origem, o termo óculos vem do termo ocularium da antiguidade clássica. E o termo era para designar o orifício, o auriculário, o orifício que tinha nas armaduras dos soldados para que eles pudessem enxergar através desse pequeno orifício e não perder, a sua posição, o seu controle nas guerras. Mais tarde, as pessoas começaram a fazer lentes e olhar através dessas lentes. Essas lentes, a princípio, eram apenas lentes de vidro, mas depois eles descobriram que, dependendo a curvatura, dependendo a transparência do material utilizado, eles conseguiam ampliar a sua visão. E existem relatos do uso de óculos há 500 anos antes de Cristo. Não esses óculos como os meus que eu estou usando aqui neste momento, mas esse tipo de lente foi registrado pelo chinês e filósofo Confúcio, 500 anos antes de Cristo. Com o passar do tempo, essas lentes elas foram evoluindo e, pasmem vocês, o Nero, imperador romano, ele usava lentes de pedra semi-preciosa, de esmeralda, para poder enxergar melhor os jogos que aconteciam no Coliseu. E essas lentes, elas foram ganhando qualidade, elas foram ganhando aprimoramentos, até chegar aos nossos óculos que a gente usa hoje. Os óculos é muito importante nos nossos dias de hoje, mais do que um adereço, mais do que um acessório para montar o nosso look do dia a dia, por exemplo, um óculos de sol, algo desse tipo, mas os nossos óculos, eles nos ajudam a ampliar a nossa visão ou a corrigir uma deficiência visual. Agora imaginem vocês, já pensou se alguém chegasse e te desse um óculos para que você tivesse uma visão além do alcance? Como que não seria você enxergar por trás de paredes, ou você enxergar depois da curva, ou você ter uma visão daquilo que ainda nem chegou no presente porque pertence ao futuro? Então, isso não existe, não é verdade? Esses óculos mágicos capazes de nos dar uma visão além do alcance, só se for em filme de ficção. Mas existe uma visão perfeita. Existe uma visão que enxerga depois da curva. Existe uma visão que é capaz até de enxergar o futuro. Eu estou falando da ótica de Deus. Deus, ele é capaz de ver tudo o que acontece. Porque, segundo a ótica de Deus, não existe passado, presente ou futuro. Para ele, o plano é eterno. E ele enxerga tudo, ele vê tudo, mas ele nos empresta os seus óculos. Não estou dizendo que Deus tem um par de óculos, mas de uma forma ilustrativa, alegórica, eu quero dizer para você que Deus coloca óculos especiais em nós, não desses que a gente compra em ótica, mas um óculos que nos traz a capacidade de enxergar mesmo quando não podemos ver à nossa frente, mas que nós podemos ter a certeza daquilo que nos aguarda lá na frente. E eu chamo esses óculos de os óculos da fé. Pela fé, segundo está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, vai dizer que a fé
é o firme fundamento das coisas que não se veem. É a convicção plena de fatos que se esperam. Você ainda não consegue ver, mas você consegue ter certeza. Ainda não chegou, mas você espera com plena convicção que irá chegar. Isso faz parte da ótica de Deus e que Ele deseja que a gente treine essa visão cada dia. Gostaria de ler para você um texto que está no Evangelho do evangelista Lucas, ao narrar os fatos do Evangelho de Jesus, das suas mensagens quando ele andou aqui nessa terra e desses sermões que ele pregou, que ele ensinou. Ele vai falar que os nossos olhos, que a nossa visão, é a candeia do corpo. Como nós olhamos vai determinar toda a decisão do nosso corpo. Olha o que está escrito em Lucas, no capítulo 11, do versículo 33 até o 36. Vai nos dizer assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em um lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entrarem vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. Os nossos olhos, então, mais do que o órgão ocular, a forma como que você olha é a maneira como que você irá iluminar todo o seu corpo. Porque como você vê as coisas, a perspectiva que você dá a cada coisa que você olha é o que determinará a condição de todo o seu corpo. É o que determinará a condição da sua vida. Se você tem um olhar bom acerca de algo, todo o teu corpo será luz, porque os seus olhos vão te guiar para a luz. Mas se os teus olhos forem maldosos, se os teus olhos forem um olhar altivo, um olhar que humilha o outro, ou um olhar de desconfiança, todo o seu corpo será trevas. E quão densas trevas elas serão. Vou te contar uma pequena história minha. Há muito tempo atrás, quando eu ainda estudava piano, antes de me formar em piano, eu tinha uma professora muito querida. E as minhas aulas eram aos sábados, bem cedinho, 7 horas da manhã. E o percurso da minha casa até a casa dela era um percurso longo e eu fazia esse percurso a pé. E um certo dia, quando eu cheguei na porta da casa dela às 7 horas da manhã, que eu a encontrei, ela virou para mim e falou assim: "E aí, Laurinha, como você está?" Eu falei: "Eu estou muito bem." E eu estou encabulada, como que o caminho estava cheio de flores. Nas portas das casas, as bugavilhas estavam todas floridas, os jardins estavam muito bonitos e o dia hoje amanheceu muito bonito. E ela me respondeu assim: "Laurinha, foi o bom dia dos seus olhos que estavam bons. Porque se você não estivesse bem, os seus olhos não enxergariam o que os jardins traziam de florido. Os teus olhos, se não estivessem bem, você não enxergaria as borboletas, as flores e tudo aquilo que você achou de bonito ao longo do caminho. Mas é porque um bom dia acordou dentro de você e os seus olhos estavam bons, você enxergou toda a beleza do dia." Sabe as palavras as dela, e eu nunca me esqueci disso. E é verdade. Assim como nós olhamos as coisas, sob essa perspectiva, é que determinará como nós vamos encarar o dia, a vida e tudo ao redor. Eu não sei se é do seu conhecimento, se você já leu
é um best-seller, O Pequeno Príncipe, de Antoine Exupéry. Ele foi um francês que, na época da Segunda Guerra Mundial, ele era piloto de avião e ele trabalhava em um correio postal. Um correio aéreo, ele levava as mensagens e, em uma certa ocasião, o avião dele foi abatido e ele foi preso. E quando preso na região da Espanha, da Catalunha, ele foi levado para o presídio e ele seria morto no dia seguinte. E à noite, na véspera da sua temida execução, ele estava lá preso, muito nervoso, ansioso, estressado, e ele não falava catalão, e o soldado que estava lá também não falava em francês. Mas ele tentou, da sua maneira, expressar para aquele soldado que se o soldado tinha um fósforo para ele acender o cigarro dele. E aquele soldado, então, ele aproxima, do Exupéry e, ao acender o fósforo próximo da face dele, ele olha nos olhos do Antoine. E ele também olha nos olhos daquele guarda que estava fazendo a sentinela da sua vida, que no outro dia ele seria executado. E quando eles trocaram aquele olhar, eles sorriram. E quando eles sorriram, eles se deram conta de que todos os dois não passavam de vítimas da guerra. E sem qualquer tipo de explicação, aquele carcereiro abriu a porta daquela cela, levou ele até a porta final e mandou que ele fosse embora. E depois ele escreveu uma carta para sua mãe dizendo assim: eu fui salvo por um sorriso. E na sua obra célebre, a mais famosa, que é a história de O Pequeno Príncipe, ele vai contar a história de um príncipezinho que está no deserto do Saara e que encontra uma raposa. E aquela raposa, ao conversar com aquele príncipezinho, vai dizer para ele assim: o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com os olhos do coração. E isso é verdade. Nem sempre os nossos olhos humanos são capazes de captar o que realmente é essencial. Mas quando nós permitimos que os nossos olhos enxerguem com o coração, nós podemos não apenas enxergar aquilo que é invisível, mas tocar na alma de alguém. E tocar na alma das pessoas é algo muito especial, é algo delicado. Você não pode fazer com nenhuma grosseria, é com respeito. A alma do outro é santa. E nós devemos enxergar com o coração, além daquilo que os nossos olhos podem mostrar. Porque os nossos olhos, eles podem ser míopes, ter uma visão curta. Os nossos olhos podem ser estrábicos, ter uma visão distorcida. Ou a gente pode ter inúmeras outras deficiências visuais. Mas quando eu falo de enxergar com o coração, é aquilo que o evangelista Lucas está narrando acerca do ensino de Jesus. Se você vê com os olhos da alma, se você enxerga com o olhar do coração, todo o seu corpo será luz. Você vai resplandecer, porque você vai ser capaz de enxergar aquilo que é invisível aos olhos humanos, mas que é possível ver pelos olhos do coração. O que eu quero dizer para nossa meditação com esse texto bíblico e com essa história é que o Senhor, Ele tem o poder de dar para mim e para você os óculos da fé, um olhar especial, uma maneira de enxergar com o coração, crendo nas perspectivas não apenas do aqui, do agora, não apenas daquilo que a minha visão embaçada possa me mostrar, aquilo que, se eu tirar os meus óculos, talvez eu não vou enxergar tão bem, vou ter dificuldade para ler o texto bíblico.
Por causa da correção dos meus olhos, no entanto, eu posso enxergar com nitidez, eu posso ler com perfeição aquilo que está escrito, mas existe uma visão muito maior do que essa, que é a visão que Deus quer que eu e que você tenhamos, a visão da fé, a visão do amor, a visão que vem de dentro do coração. Aquela que não é baseada em circunstâncias, em momentos ou situações, mas que é baseada naquilo que eu posso esperar de Deus, naquilo que Ele pode proporcionar para mim e que eu posso confiar, eu posso crer, eu posso esperar com fé que Ele é capaz de realizar na minha vida. E que quando eu tenho também essa visão espiritual na minha vida, eu também posso ter a capacidade de enxergar o melhor do outro, o melhor da caminhada, o melhor da vida. Eu posso enxergar tudo embaçado ou eu posso escolher enxergar as coisas boas. Escolha enxergar o que é bom. Escolha dar prioridade à visão que vem do coração. A visão que brota da fé, da convicção de que Deus é poderoso para realizar na sua vida e que Ele também te empresta esses óculos especiais de uma visão espiritual para que você consiga enxergar tudo que é bom que está espalhado no seu caminho. Porque quando nós temos essa visão, todo o nosso corpo será luz. E sendo luz, luzeiros neste mundo, nós vamos brilhar. E quando brilharmos, nós vamos cumprir aquilo que Jesus ensinou lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Ele vai dizer assim: assim como não a gente pega uma candeia e acende e coloca debaixo do velador, e põe debaixo do alqueire, mas a gente põe no velador para que todos que estão na casa sejam iluminados. E também como você não pode esconder uma cidade que foi construída em uma montanha, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, quando você brilhar, as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Que os seus olhos seja candeia, seja lâmpada, seja luz, que ilumine todo o seu corpo. Que você seja luz no caminho das pessoas que estiverem passando por você. Que você brilhe, não para demonstrar que você seja melhor do que o outro, mas para que você possa, através da luz que está em você, mostrar o brilho de Cristo em seu coração. Que essa luz seja viva na sua vida e que ela jamais apague. Que ela seja forte o suficiente para iluminar todo o seu corpo e também aqueles que estão ao seu redor. Que a luz de Deus seja presente na sua vida e que os seus olhos sejam capazes de enxergar muito mais daquilo que está visível, mas que possa você usar os olhos do seu coração para enxergar aquilo que é invisível, para que você possa tocar a alma do outro e para que você possa ser bênção na vida daqueles que estão próximos de você. Seja luz, seja paz, seja bênção, seja aquilo que Deus planejou para que você fosse, criados a partir de Cristo para as boas obras. Que Deus te abençoe e que o seu caminho seja de muita luz. Até o próximo nosso episódio. E eu espero que você compartilhe essa mensagem com seus amigos, com as pessoas que estão à sua volta, para que a jornada deles também seja iluminada pela graça, pelo amor de Cristo Jesus.